Olá, eu me chamo Aline, sou autora do tema Correlação do Conhecimento e Prática de Mães na Prevenção da Síndrome da Morte Súbita do Lactente. A Síndrome da Morte Súbita do Lactente se caracteriza pelo episódio de morte súbita de lactente com menos de 1 ano de idade e que não pode ser explicada após a morte. Os fatores de risco estão relacionados a lactentes do sexo masculino, prematuridade, o uso do tabaco durante o período gestacional, lactentes que dormem com os pais, o uso de cobertores como superaquecimento no inverno, mães adolescentes, desfavorecimento socioeconômico e posicionamento do lactente em decúbito ventral ou lateral para dormir. A imaturidade também do controle autonômico cardiorrespiratório é um dos fatores, pois pode haver uma falha na capacidade de despertar em resposta ao estímulo como hipóxia ou hipercapnia, podendo ser induzido pela reinalação do CO2 quando o bebê dorme em decúbito ventral. A redução da incidência da morte súbita após a campanha nos Estados Unidos, houve uma redução em 50% nessa incidência da síndrome da morte súbita nos Estados Unidos, após ter iniciado a campanha de Costa para Dormir, iniciada em 1994. A campanha Dormir de Barriga para Cima é Mais Seguro, no Brasil, deu início em 2009, intitulado Dormir de Barriga para Cima é Mais Seguro, como forma de prevenção da síndrome. De maneira geral, os resultados e adesões da campanha ainda é baixa, e necessitando ainda mais de difusão do conhecimento. A recomendação da Associação Americana de Pediatria é que destaca-se que o uso do colchão firme, manter os lençóis esticados, não partilhar o mesmo leito com a criança, afastar os objetos que possam sufocar a criança, evitar o superaquecimento, desestimular o tabagismo durante o período pré e pós-natal no ambiente domiciliar e a amamentação exclusiva até os 6 meses é uma das principais medidas de prevenção. Em unidades pediátricas, o decúbito ventral e lateral são os mais utilizados. O objetivo da pesquisa, então, é investigar a correlação do conhecimento e a prática das mães na prevenção da morte súbita do lactente. A pesquisa ela foi desenvolvida de caráter exploratório, descritivo, com abordagem quantitativa. Foi desenvolvida, então, no município de Paranavaí, sendo selecionado 3 unidades básicas, com os critérios mínimos de ter 50 crianças com idade 0 a 12 meses de vida, cadastradas no programa de puericultura. Aleatoriamente, participaram dos estudos 155 mães de lactente, que obedeceram apenas os seguintes critérios de inclusão: ser mãe de crianças com idade entre 0 a 12 meses de vida que estivessem cadastradas na UBS. A faixa etária das crianças se justifica pelo período apontado na literatura como maior ocorrência da síndrome da morte súbita. O instrumento de coleta foi elaborado com perguntas que continham questões sociodemográficas sobre o conhecimento das mães acerca da síndrome da morte súbita, variáveis de idade materna, caracterizada entre faixa etárias, menor de 20 anos, 20, 29 anos e maior de 30 anos, a idade infantil, que foi verificado em meses, o nível de escolaridade, que foi categorizado em analfabeta, ensino fundamental, médio, superior completo ou incompleto. Para análise de estatística, essa variável foi dicotomizada entre menor que 9 ou maior que 9 anos de estudo. A ocupação foi categorizada em ocupação não remunerada, aquelas mães classificadas como do lar, estudante, e ocupação remunerada sendo auxiliar de serviços gerais, comerciante, prestadora de serviços, profissionais de nível superior, e o número de filhos foi caracterizado como único, 2, 3 ou mais filhos. Fizeram parte dessas variáveis também algumas como conhecimentos da síndrome da morte súbita, se sim ou não, alguns sobre o conhecimento da campanha do Ministério de Saúde, dormir de barriga para cima, se sim ou não, se recebeu alguma orientação do profissional de saúde, se sim ou não, e o motivo da escolha da posição de dormir de decúbito para cima. Destaca-se ainda entre essas variáveis, foi selecionados como variável de desfecho, sendo dicotomizado em decúbito correto e incorreto. A saber se do decúbito correto correspondia-se ao decúbito dorsal, como forma preconizada pelo Ministério de Saúde. A coleta aconteceu entre o período de julho a setembro de 2016, por meio de entrevista realizada com mães enquanto aguardavam na sala de puericultura,
ou por visitas domiciliares agendadas de acordo com a preferência e disponibilidade das participantes. Para as análises estatísticas, considerou-se como a variável o desfecho do decúbito adotado pela mãe após a alimentação da criança, se decúbito correto ou incorreto. Para testar a independência entre as variáveis de interesse, foi selecionados os testes não paramétricos Q quadrado e corrigido o teste. Para todas as análises, foi considerada os níveis significativos de 5% e o intervalo de confiança de 95%. A pesquisa cumpriu as exigências do Conselho Nacional de Saúde e o Comitê de Ética da Universidade Estadual de Maringá. Quanto ao resultado e discussão. Então, a faixa etária predominante das mães foi de 20 a 29 anos, 47%. A média de filhos por mãe, em média de 2 filhos, 45,8%. Tendo um filho com média de idade de 5, um mês mais ou menos 3,5, desvio padrão, então a média deu de 4 meses. A partir do segundo filho, a média foi de 8 anos e do terceiro filho, a média de 6 anos. Independente do número de filhos, as mães não sofreram influência para o posicionamento correto ou incorreto do lactante, de acordo com a tabela que iremos verificar agora. Então, verificou-se que, em relação ao nível de escolaridade, 37,4% concluíram o ensino médio, 27,1% têm um ensino médio incompleto, 19,4% possuem um ensino fundamental incompleto, 5,2% o ensino fundamental completo, declaram-se analfabetos somente 8,4%. Ter maior ou menor escolaridade também não está associado à escolha do posicionamento das lactentes pelas mães, né? Ao se avaliar a ocupação das mães, constituíram a amostra evidenciou que 51% se autodenominava do lar, 16,8% atuava como auxiliar de serviço, 14,8% atuava respectivamente no comércio como prestadores de serviço. Apenas 1,9% era profissional do nível superior. O fato também de trabalhar ou não na questão remunerada não foi também considerado como um fator de risco no que diz respeito ao posicionamento adequado. Quanto às mães, foram questionadas quanto ao conhecimento sobre a síndrome da morte súbita, a maioria das mães, 93,5%, afirmaram não ter conhecimento ou não relacionava este evento, episódio de engasgo com leite, sendo que 6,5% das mesmas foram capazes de definir o termo como um mínimo de coerência. Quanto ao conhecimento da síndrome da morte súbita, as mães que não sabem evidenciam 6 vezes mais chances de errar o posicionamento. Ao investigar o conhecimento sobre a campanha Dormir de Barriga para Cima Mais Seguro, 53,5% não conhecia, 46,5% demonstrava ter interesse no conhecimento sobre a campanha. As fontes de informações também, como a campanha envolver a mídia, 41,3%, 16,8% a internet e a pastoral 3,9%. Daquelas que apontaram a internet como fonte de informação sobre a campanha, apresentou-se menor índice de erros, sendo considerado esse um fator protetor. Observa-se que o nível de conhecimento sobre a síndrome da morte súbita e a campanha Dormir de Barriga para Cima Mais Seguro não são equivalentes, o que sugere a dificuldade de associar orientações da campanha como medida específica de prevenção para a síndrome da morte súbita em lactente. A campanha Dormir de Barriga para Cima, lançada para prevenir a síndrome da morte súbita, ainda é pouco divulgada e compreendida por profissionais de saúde e familiares. Percebe-se que as mães têm pouco esclarecimento em relação ao tema, considerando-se que a maioria desconhece o que é a síndrome da morte súbita, além do receio de que a lactente aspire o conteúdo gástrico na posição de barriga para cima. Quando avaliada a fonte de conhecimento sobre a campanha prevenção, que somente 1,3% das mães receberam orientações na UBS pesquisada,
Em contraposição, o principal objeto da atenção primária que se constitui na promoção e prevenção de saúde em todos os ciclos de vida, incluindo a criança. Em contrapartida, a mídia foi responsável de 41,3% das fontes de conhecimento, que, por sua vez, nem sempre apresentam uma garantia na qualidade de informações prestadas. Diante desses dados, um estudo apontou ainda que a mídia como responsável de 84% das informações recebidas pelas mães e 25% e apenas 16% citaram profissionais de saúde, sendo 13% médico e 3% enfermeiro. Ao investigar a posição utilizada para dormir após as mamadas ou refeições, evidenciou-se um predomínio na opção pelo decúbito lateral, 69,7%, seguida pelo decúbito dorsal, 51,6%, e, por último, o decúbito ventral, 5,2%. Vale ressaltar que algumas mães referiram a adoção de mais de um decúbito em sua rotina. Em outro estudo, o decúbito lateral também foi evidenciado em 61% dos 37 casos de crianças que foram a óbito por síndrome da morte súbita, sendo que dessas 43 tinham menos de um mês de vida. Então, infelizmente, a posição lateral ainda prevalece na maioria dos grupos pesquisados, sendo também a mais recomendada pelos profissionais ou familiar. A falta de conhecimento, opiniões equivocadas dos pais sobre o tema também foram confirmadas em 70% dos familiares, que atribuem ao uso da posição lateral e questões herdadas culturalmente. Entre as mães que adotam o decúbito dorsal após ter sido orientadas sobre a importância dessa posição, foi identificado um receio relacionado à segurança do bebê, como risco de asfixia e aspiração do vômito. Além disso, muitas admitem que, apesar de ser orientada em relação à posição correta, consideram o decúbito ventral mais confortável, o que coloca em dúvida em qual real conduta das mesmas no ambiente domiciliar. No presente estudo, as mães justificaram utilizar diversas posições adotadas e baseadas nos seguintes fatores: o medo de engasgo, 54,2%, o histórico de engasgo, 1,2%, orientações recebidas pelos profissionais de saúde, 15,5%, julgar a posição confortável, 11%, considerar a posição segura, 1,9%, e alívio de cólica, 1,9%. Simplesmente por costume, também 1,9%, e para evitar o refluxo, 11,6%. E, finalmente, pelo conhecimento da campanha, 1,9%. Então, todas as mães adotavam o decúbito dorsal. O estudo retrata que as mães, motivadas pelo medo do engasgo, acabaram aumentando a probabilidade em 20 vezes mais do decúbito incorreto, explicando a dificuldade de identificar as informações coerentes com as medidas de precauções para a síndrome da morte súbita. A justificativa citada acima levar as mães a auxiliar em tradução do decúbito lateral e dorsal, apresentando uma equivalência entre a frequência dos mesmos ou predomínio do decúbito lateral. Receber orientações sobre qualquer categoria não alterou o comportamento das mães de forma considerável. Então, reforço esses índices em outra investigação. O decúbito dorsal não foi indicado em 54,4% dos médicos pediatra para o refluxo fisiológico e por 42,1% dos casos de refluxo gastroesofágico, sugerindo conhecimento insuficiente ou opiniões equivocadas em relação às medidas protetivas. Então, em relação à identificação dos profissionais para a utilização da posição, médico pediatra ainda foi 35,7% e enfermeiro 32,9%. Dos pediatras, 19,4% recomenda a posição supina como mais adequada. O decúbito lateral também foi evidenciado em 61% dos 37 óbitos por síndrome de morte súbita. A posição lateral prevalece na maioria dos grupos pesquisados e também são mais recomendados por profissionais e familiar. Apesar do presente estudo não poder considerar como evidência científica incontestável, acreditamos ainda que os dados obtidos sinalizam a importância da capacidade e reflexão do profissional enfermeiro nesse contexto de saúde, bem como por desenvolvimento de novos estudos relacionados ao tema. Muito obrigada.
segue o informativo da campanha da Pastoral da Criança.